Olá, tenham todos um bom dia em mais esse episódio do Café com o Delegado. Eu sou Gleison Lima, professor do Dedicação Delta, delegado de polícia, e meu objetivo com vocês aqui, todas as terças e quintas-feiras, é a gente bater aquele papo sobre concursos públicos, disciplinas, matérias, ou seja, dicas de concursos, casos concretos que podem ser aplicados em sua prova. Então, esse combinado que a gente faz aqui em 20 minutinhos é com o objetivo da gente trocar aquele papo reto, aquela coisa que foca você no mundo dos concursos das carreiras policiais. Meu povo, hoje eu tenho um convite para fazer com vocês. É uma reflexão sobre se eu tivesse que fazer um concurso agora. Se eu tivesse que fazer um concurso, por exemplo, para delegado da Polícia Federal, para agente da Polícia Federal, seja qualquer cargo desses que estão batendo na cara do gol aí, o que eu faria de estratégia para realmente avançar em concursos públicos, nessas naturezas aí? Por que eu estou falando isso? Porque sempre eu falo com vocês aqui que a nossa conversa é papo reto. Ou seja, vamos materializar aquilo ali. Primeiro ponto é, eu preciso decidir querer ser aprovado num concurso de alta performance. Sabemos que o concurso, por exemplo, para delegado da Polícia Federal, concurso para agente da Polícia Federal, esses concursos eles são muito fortes, eles são robustos, ele tem uma gama de concorrência muito alta, ele precisa que você estude de uma maneira específica, e é por isso que eu quero bater esse papo com vocês. Se eu fosse uma pessoa que desejasse agora realmente ocupar um desses cargos, o que eu faria? Qual seria a minha estratégia? Com esses anos aí dedicados a concursos e depois, desde antes, né, ao professorado também, e entendendo um pouquinho do sentimento do aluno, na verdade é essa, que a gente acaba vivenciando o sentimento do aluno, porque a gente já vivenciou algo parecido. Então, o que faria para otimizar o meu tempo de estudo? Vamos começar a pensar o seguinte. Primeiro, o primeiro passo para a gente realmente ser aprovado em um concurso público é você decidir ser aprovado. Isso não é firula, não. Enquanto você não comprar, não criar e não comprar este compromisso com você mesmo, de que você deseja daqui a um certo tempo ocupar aquele cargo público, a gente não vai estar falando chovendo no molhado. Ou seja, a gente não vai avançar naquilo que de fato é necessário para você ser aprovado em um concurso público. Então, assim, não existe essa fórmula mágica de que eu vou esperar o edital sair, porque agora eu vou passar. Esse ano é o ano do meu concurso. Gente, não adianta, não é assim que se passa em concurso público. Mas é, de fato, você começar a internalizar o seu propósito de ser aprovado. E é aí que mora o segredo. Porque tem muita gente que vai lá e começa a falar assim, então agora eu vou começar a pegar o material que tiver na minha frente, eu vou começar a estudar aleatoriamente, eu vou começar a ler o artigo 1º da Constituição Federal, que nunca, né? Começa por ali. Eu vou o artigo 1º do Código Penal e tudo desestruturado e desorganizado. A tendência é que quando você começa numa ansiedade, numa vontade de comprar o curso que deu na cabeça, que deu na frente, o que está sendo mais anunciado ali no meu YouTube, você ainda não está focado naquilo que você de fato gostaria. Primeiro passo é a decisão de ser aprovado. Segundo passo, e aí sim a gente começa a falar de coisa interessante. O segundo passo é a gente começar a falar o seguinte, cara, agora eu preciso criar um cenário de guerra para eu começar a avançar. Bom dia a todos vocês aí que estão entrando nessa live ao vivo. Lembrando que nós estamos pelo café com o delegado para a gente trocar uma ideia hoje, que a questão é, se eu tivesse que estudar agora para delegado da Polícia Federal, para agente da Polícia Federal, qual seria a trajetória que eu gostaria de trilhar, de traçar? E o primeiro ponto que eu falei com vocês é tomar a decisão de que eu quero ocupar esse cargo público. Mas o segundo passo é, qual é a dimensão que eu preciso entender para realmente ser aprovado nesse concurso? Então, nada melhor do que avaliar o último edital. Ah, eu vou ler, professor, o edital de cabo a rabo, né, como a gente diz por aí. Não, gente, não precisa ler o edital de cabo a rabo. Mas você precisa entender quais são as fases desse concurso, como elas são aplicadas, quem é a banca. Você precisa analisar aquilo ali. Então, não deixe ninguém fazer por você, não. Vai ali, dá uma olhadinha rápida. Você colocar, dê um Google aí agora, colocar Polícia Federal, concurso Polícia Federal. Mas coloca edital, concurso Polícia Federal. Vai sair o último aí para vocês. Abram o edital. Porque se você tiver preguiça de ler o edital, a tendência é que você vai ter preguiça de ver as outras coisas. Então, já se coloca num desafio de que, se você quer ocupar um cargo desse, e que de fato ele vai exigir de você um estudo muito assertivo, muito aprofundado,
muito focado na ideia da banca. Já sabemos que a Polícia Federal há vários e vários concursos. Ela tem como base fazer a prova no estilo Sebrasp de certo e errado, sendo que uma questão que você marcar errado, você perde uma questão que você marcou certa. Então, essa forma de fazer prova Sebrasp, ela tem duas pegadas. Primeira pegada é você estudar muito, beleza? E eu vou te falar qual estilo que eu estudaria e o que eu traçaria para poder realmente chegar lá. Mas, além de estudar muito, é você ter estratégia de prova. Porque esse estilo Sebrasp, lembra, o Sebrasp faz outros estilos também. Mas para a Polícia Federal, esse é o estilo dela característico. Que é certo e errado. E essa ideia de um certo eliminar uma questão, você marcar errado ou marcar certo, você vai perder uma ou outra, se você marcou errado, por exemplo, você tem que ter estratégia também para fazer esse tipo de prova. Beleza, então olha, coloquei na minha cabeça que eu quero passar no concurso para delegado federal, para agente federal, já abri o edital, já pontuei o edital, aquilo que é importante, que é, olha, não, vou ler quantas vagas tem. Ah, eu vou pedir isenção agora, gente? Não, vou ler sobre isenção agora, não é o meu momento, tá? Então, eu vou ler aquilo que é importante. Quais são as fases do concurso? E eu vou lá embaixo ver o seguinte, quais são as matérias que eles estão pedindo para estudar? O que cai nesse concurso? Eu entendi o que cai nesse concurso, beleza. Eu comecei a ver que, olha, esse concurso cai a matéria de direito penal, legislação penal especial, ele cai, no caso lá, por exemplo, se eu for delegado da Polícia Federal, vai cair direito internacional, vai cair direito financeiro, vai cair direito previdenciário, vai cair direito tributário, vai cair processo civil, vai cair direito civil, ou seja, peraí, então eu tenho que entender que isso aqui é um pacotaço, hein? Agora, o que tem de matéria de mais relevância? Obviamente, vocês vão pensar que é verdade. Penal, processo penal, legislação penal e processual penal especial, tá? Direito constitucional, direito administrativo. Esse núcleo duro, você não consegue sair fora dele. Ele é essencial para que você, de fato, possa angariar pontos extremamente importantes e que vão te colocar num circuito diferenciado. Porque essas matérias, vem comigo, essas matérias são as pessoas que têm costume de estudar para concurso, para as carreiras policiais. É onde elas já estudam? Sim. E é aí que mora o esquema. Você tem que estar muito bem e estudar muito forte nessas matérias para criar essa base bem sólida. Beleza, criei uma base bem sólida. Eu estou criando, porque na verdade até o dia do seu concurso você vai estar criando essa base. Tá? Estou criando cada vez mais e entrando nessa grande caixa chamada a caixa do concurso que eu quero fazer, nos meus exemplos aqui, delegado da Polícia Federal e agente da Polícia Federal. E aí você vai lá e faz o seguinte, puxa vida, eu preciso colocar dentro dessa caixa o maior número de informações possíveis em relação a esta base do concurso que eu desejo passar, que são nesses cargos aqui. Tá, e você criou essa base e começou a entender primeiro que, olha, você já superou fazendo um autocompromisso, que você quer ocupar esse cargo público, não é porque sua mãe quer, não é porque sua esposa quer, não é porque seu pai quer, não é nada disso. É porque você criou um compromisso com você mesmo. E nada mais forte do que um autocompromisso. Sempre falei isso. Nada mais forte do que um autocompromisso. Tá? Beleza. Criei esse compromisso, já vi o edital, já sei mais ou menos como é que vai ser a prova e agora entra um detalhe importante. Qual é a minha realidade? De vocês aí, pense. Qual é a sua realidade de dia? Qual é o dia de você? O dia tem 24 horas, tá? Qual é a hora que você dorme? Qual é a hora que você acorda? Você trabalha? Você não trabalha? Você precisa de quê? O que você precisa de entender para que você realmente possa passar? O pessoal está perguntando aí, saindo o edital do curso, saindo o edital do pós-edital, peraí, deixa eu voltar aqui, subiu. Professor, saindo o edital, o curso intensivo terá adaptação do pós-edital? Sim, vai ter, mas nós vamos falar mais disso ainda hoje, tá? Só que quando fechar tudo aquilo que está falando sobre o curso intensivo, aí eu falo com vocês, possivelmente numa live ao vivo que eu entre hoje. Mas a gente vai conversar sobre isso depois. Beleza? Então eu já tenho que primeiro, agora o próximo passo é, preciso organizar o meu tempo. Qual é o meu tempo? Eu acordo tal horário, eu acordo 6 horas da manhã. Eu vou colocar uma natural? Vamos colocar para a gente poder tomar porrada aí agora? Eu acordo, uma pessoa e falar comigo, professor, eu acordo 8 horas da manhã. Qual que você dorme? Eu durmo 10 horas da noite. Vamos ajustar essa rota. Dormindo demais, mano. Não dá. Dormir 10 horas e acordar 8 horas da manhã não rola. Para concurso público de alta performance, você vai ter que achatar seu tempo. Mas eu não consigo, eu também não consegui. E eu cheguei no meu ponto a acordar 4h30 da manhã porque eu trabalhava. Então eu precisava me ajustar dentro do meu tempo,
Por quê? Eu criei um propósito comigo, que eu falei, eu preciso, eu quero passar. E aí eu falei, nesse propósito que eu falei, não existe propósito mais forte que a gente faça o autocompromisso. Esse autocompromisso me fez estar dentro do concurso hoje. Então, trabalhando, estudando, fazendo outras coisas, vivendo uma vida familiar, ou seja, tudo isso dentro do mesmo pacote, mas precisava ser organizado. Então, pegue o seu tempo, não é do seu amigo, não é de ninguém, e desenhe o seu tempo. Desenhe uma semana sua, pega aí o papel hoje, terminando essa live aqui, já começa a imaginar, de segunda-feira que vem, segunda até domingo, qual é a minha rotina como regra? Ah, geralmente eu vou acordar 8, uma pessoa falando isso pra mim, né? Quem dera, né? Acordando 8, hein? Imagina eu mesmo falando inglês, acorde 8. Eu não, deu muito cedo ali, eu já tenho que estar fora da cama, que a energia tem que estar alta. Vamos lá. O pessoal falando para mim, acordo 8, aí eu fico ali, aí eu vou pro serviço 9, aí eu fico até meio... Eu só trabalho até 4 da tarde, depois, né, academia, fico ali 1h30, 2 horas, e poxa, não tô sem tempo para estudar. Falei, irmão, vamos começar direito, papo reto, você quer passar? Quero passar. Então, se você deseja de fundo do coração passar, você vai ter que ajustar essa rota, acordando mais cedo, otimizando o tempo do seu almoço e diminuindo seu tempo de academia. Já ia falar para a pessoa na cara assim, ó, irmão, desse jeito você não vai passar. Você vai precisar ajustar a sua rota. Se a pessoa me desse essa realidade, ah, mas eu tenho que sair com meus amigos, eu também tenho. E eu também tinha e saía, quando dava. Mas tinha que estar dentro da minha rotina. E via de regra, a minha saída, a minha diversão, ela estava estritamente condicionada à minha dedicação aos estudos. Ou seja, eram presentes. Se eu estivesse me dedicando, se eu estivesse cumprindo as minhas metas, eu podia me dar um presente, eventualmente, de dar aquele rolê. É assim que funciona. Entenderam? E geralmente dava, uma vez por semana. Pequenininho, curtinho, podia ser de 1 hora. Saí, tudo certo, me deu presente, resolvi esse autocontrato. Então vejam que essa rotina de semana precisa fazer parte da sua realidade. Tá? Então você já sabe como é que é o edital. Você já criou outro compromisso, já sabe como é que é o edital, já sabe mais ou menos como é que funciona as matérias, tá? E aí, o que você faz? Criou uma rotina de estudos, porque você já sabe qual é a sua realidade, qual é o seu programa de semana. Fechou? Por isso que eu gosto de metas semanais ali, porque aí você consegue dimensionar o que você vai fazer durante aquela semana. E dá para achatar tempo, porque você pode estudar, não precisa estudar 4 horas direto, 3 horas direto, sei lá, não precisa disso não. Você pode estudar 1 hora de manhãzinha, outra hora durante a hora do almoço, outra hora durante o final do dia, beleza. A pessoa de nome Édipo, tem um complexo de Édipo, né? Vamos lá, meu caso é o oposto, eu trabalho durante a madrugada e chego em casa às 5 horas da manhã, uma batalha intensa, vencer o sono durante o dia para estudar, então estude e durma direto. Chegou, dormiu, paga a sua missão. Trabalhei de madrugada, cheguei, dormi e agora está na hora de começar a estudar. Porque na hora que você for sentar para estudar, você vai estudar. Você não vai enrolar. Ah, mas eu quero chegar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, quero já começar a estudar. Não, você está cansado. Se você ficou aceso, você está cansado. Tá? E se o seu estudo, se onde você trabalha, permitir, ou desse for uma situação extremamente burocrática, que você consegue cumprir a missão e ter um tempinho ali para você, então aproveite um tempinho da madrugada, seja 20 minutos, 15 minutos, meia hora, porque esse somatório de pequenos tempos no dia, de maneira focada, vai fazer com que você consiga ter mais tempo depois. Aproveitável como tempo líquido. Então, no seu caso aí que trabalha de madrugada, a recomendação que eu faria, a ideia que eu faria, e aí serve de recomendação, era o tempo que eu tenho para de fato estudar, vai ser um pouquinho que eu consegui na madrugada. Vou chegar e vou descansar, liberar minha cabeça. Depois que eu descansar, sem celular, sem televisão ligada, sem nada, descansar. Aí eu vou estudar. Ah, pode ser 2 horas, pode ser 3 horas, pode ser picado, pode ser acordei, almocei ali, eu consigo ficar aceso, fico 1 hora, ou seja, a sua realidade tem que ser colocada em prática. Teste qual é o melhor modelo para você. Beleza? Então o teste é que vai fazer a diferença, porque eu posso falar uma coisa que serve para o meu estilo de vida, para o meu biológico, mas talvez não sirva para você. Então por isso que eu estou tentando ajustar o seu tempo dentro de um cronograma que seja o mais ideal possível. Beleza, já ajustei o tempo. Agora entra o esquema. Preciso de ter um material legal para encaixar dentro desse meu tempo disponível. Né? Pode ser picado, mas um somatório que vai no final das contas ser relevante. E aí eu consigo ajustar essa minha plaqueta para chegar realmente no final do dia e falar, cumpri a minha meta.
Aí eu pergunto para você agora, será que dá para você? Dá. Deu para mim? Dá para você. Eu vou te falar, deu para mim numa situação extremamente desgastante e excepcional, mas eu sabia que era temporário. Eu tinha certeza que era temporário. Porque eu sabia que eu tinha feito um compromisso comigo. E, de novo, não existe mais forte do que o autocompromisso. Então, hoje, sirva de para casa para você que deseja fazer concurso público, que vamos supor que seja o concurso da Polícia Federal como delegado, como agente, e também concursos de outros estados, dos estados, né, e do DF. Coloque na cabeça primeiro que você precisa analisar o que você vai fazer depois do autocompromisso. Pega o edital então. Então, presente para vocês hoje. Pegue o edital e veja aquilo que está previsto no edital dos pontos mais específicos. Desenhou isso para você? Vamos avançar para uma próxima etapa. Crie um cronograma semana que vem. Então já é o segundo para casa de hoje. Verifique o que você vai fazer de segunda a domingo. Inclua o domingo. Ah, mas eu não vou estudar domingo, por que não? E por que não? Você é o princeso? Ajuda aí, meu irmão. Não pode. Temos que estudar todos os dias. Ah, mas eu não vou ficar o dia inteiro estudando. Eu não falei para estudar o dia inteiro. Eu estou dizendo para você estudar no tempo possível. Ah, se eu acordei cedo, eu faria cedo. Porque eu vou acabar logo com aquilo. Porque eu quero descansar minha mente talvez depois. Então se eu acordei 7 horas da manhã, ah, mas acordar 7 horas da manhã no domingo, eu falei, irmão, você não está sabendo onde você está entrando. Por isso você vai fazer porque você acorda às vezes domingo 7 horas da manhã. Entendeu? Então já vai adaptando, já que a realidade é essa. Então, 7 horas da manhã, vamos supor que essa seja a sua realidade. Não estou falando da realidade do colega aí que colocou para mim ali. Ah, mas eu trabalho de madrugada. Não estou falando da sua realidade. Vamos falar uma realidade, via de regra aí. Acordei 7, puxa vida, eu quero estudar 3 horas no domingo. Rapaz, se eu começar e fizer um diretão, ainda que seja com pequenos intervalos, garanto para você que 11 horas da manhã eu já acabei tudo. E se eu acordar 6, hein? Teria conseguido muito mais. Então, que sirva de um alento, um convite, uma reflexão. Você quer passar no concurso público, então monta essa estratégia. Sabendo agora como funciona a sua semana, não é a minha, não é a de outra pessoa, é a sua. Sabendo que você tem um cronograma para poder cumprir, o cronograma do seu tempo, e sabendo também que você agora tem que acoplar isso dentro de um bom material. Começou a estudar essa rotina, vai doer, já estou te falando. Por quê? Porque você vai sair de uma condição passiva da Netflix ou de qualquer outra coisa que te distraia, até um próprio celular, e você vai para a condição ativa, e a condição ativa dói. Por quê? Porque a gente acaba se acostumando a ficar no conforto. Ler, vai lá, experimenta ver, para quem gosta de filme, a gente vê 5 filmes seguidos, se você deixar. Experimenta ler um livro. Você vai começar com 20 minutos abrindo a boca com sono, se você ainda não tem costume de ler. Então tudo é treinamento. Então já que temos uma prova com possibilidade de acontecer, faça isso se você deseja e realmente ser aprovado, faça disso uma meta. Coloque primeiro um poder de decisão daquilo que você quer ser aprovado em concurso público X. Separe o edital do que você deseja. Organize o seu cronograma de estudo, que não é o meu, não é do colega. E decida, de fato, ocupar aquele cargo público. Então, voltando à primeira pergunta que eu fiz lá atrás. Se fosse eu, olhando, por exemplo, o edital que está sendo muito falado, delegado de Polícia Federal, agente de Polícia Federal e tal. Se fosse eu desejando esse concurso, eu já ia pegar para hoje o edital, analisar os pontos mais relevantes, ia fazer meu cronograma de semana que vem, ia começar a acoplar meus horários, os meus tempos dentro de um material específico e bom, para que de fato eu possa otimizar os meus estudos, ia começar a ler lei seca, jurisprudência, tudo organizado, ia colocar dentro dos meus tempos aquilo que for mais importante para a minha aprovação. Porque ter autocompromisso, que é o primeiro ponto do mais relevante, falar eu quero passar, e você de fato ir para a ação, porque senão fica só na cogitação, e cogitação não dá nada, nem para o direito penal dá. Então, cogitação não dá nada, fica só pensando. Agora, vamos para a execução? Execução dói. Execução dói porque vai mexer com um pouco das suas bases. Sabendo disso, que fica o convite para hoje. Para aí, o tempinho que você tiver. Para de procrastinar. Para de ser perfeccionista. Não vai ser um plano perfeito agora. Vai ser aquilo que você precisa de fazer para que você possa criar o objetivo para a próxima semana. Então fica essa reflexão. Excelente quinta-feira para vocês. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui para a gente trocar essa ideia, porque às vezes a pessoa tem muitas dúvidas, tem ideias, tem coisas para poder conversar e a gente tem essa oportunidade aqui de bater esse papo aqui que eu acho que é legal. Enfim, então compre essa ideia, faça isso por vocês. E eu estou te falando como
um velho concurseiro que já passou aqui, ó. Período de férias do trabalho, professor, o ideal é estudar o dia todo, literalmente. Parar só para descansar, isso. Mas não se esqueça que estudar o dia todo cansa também. Então faça coisas produtivas. Vai para atividade física, não fica... meu irmão, concurso, não tem que levar 3 horas de academia, não. A não ser que você vai fazer concurso para halterofilismo. Não é os concurso é de cabeça, intelectual. Vá cuidar da sua saúde também, mas cuide com o tempo. Olha, vou para a academia por 1 hora. E olha lá. Tá? Mas o importante é estar indo com frequência para dar uma desnopilada também. Mas sim, o período que você tem, e se você tem tranquilidade para estudar, divida ele com o tempo possível. O importante é cumprir metas. Estudei 3 horas na parte da manhã, estudei 3 horas na parte da tarde, estudei 3 horas na parte da noite, se for essa a sua realidade. Por isso que eu falei, coloca a sua realidade, cuide de você também, cuide da sua família, porque isso também dá uma tranquilizada, dá uma desnopilada, mas foque naquilo que é possível. Crie rotinas, que essas rotinas são extremamente saudáveis, e descanse, porque também é legal, tá? Sou aluno novato com vocês, estou pirado na metodologia, atualização do material, sinto que agora vai. Maravilha, maravilha, Max. Muito importante saber disso aí, porque a gente faz com muito carinho, com muita vontade, né? Só temos pessoas concursadas aqui, então como concursados, a gente tem uma linguagem muito mais fácil para falar com vocês. Tudo bem? Vamos lá. Se eu não respondi alguma coisa aqui, qualquer coisa manda no direct aqui, seja pelo Dedicação Delta, pode mandar para o meu também. Acho que por último aqui está falando, se der no trabalho, ouça a lei seca. Isso, ouça a lei seca. Yeshua. Vamos lá. Ao chegar, descanse bem, estude ao acordar, banho frio, procure um médico para suplementar seu cérebro, para foco a memória. Beleza, procure um médico para suplementar o cérebro. Só não vai nessas modinhas de ficar tomando uns remedinhos aí para o povo dar uma turbinada. Dizem que é turbinar no cérebro. Isso é uma bobagem danada. Depois torna a pessoa viciada naquilo, ela acredita já que não tem mais potencial. Mas sim, excelente ideia aí de trazer um cuidado para você mesmo, mas o interessante é você estudar de uma maneira focada. Então, para vocês que ficam aí, grande abraço. A gente se encontra na semana que vem, todas as terças e quintas-feiras, 7 horas da manhã, cravadinho, com mais café com o delegado. Aquela dose que a gente tem com vocês aqui, para a gente falar de vários assuntos pertinentes. Passei hoje 2 minutinhos aqui, mas acredito que tenha sido muito bem para a gente poder dar aquela desnopilada, passar o final de semana com para casa, e semana que vem a gente conversa, beleza? Grande abraço, a gente se encontra por aí. Até mais.